meus queridos! Como é que vocês estão, meu quinto ano? Tudo bem com vocês? Desejo que sim. Hoje mais uma aula de ciências. Faremos a nossa correção nas páginas 98 e 99. E a aula e a atividade para hoje começa na página 102 até a página 105. Então, iniciando a correção, na letra A da página 98, como podemos perceber a ocorrência de evaporação no ambiente. Então, a gente percebe aqui quando converte o líquido a vapor. Então, a gente pode ter um exemplo, a roupa no varal, né? Ao colocarmos a roupa no varal, na sua secagem, e também uma poça d'água na calçada, né? Então, são alguns exemplos de evaporação aí no ambiente. Então, aí a resposta pessoal, né? Vocês iriam colocar o exemplo de vocês. Na letra B, diz o seguinte: após 40 minutos, o nível de água no prato está menor. Então, teria que completar maior ou menor. Então, vai estar menor do que o início da atividade. Isso ocorre porque a parte da água evaporou, né? Então, se vai diminuindo, vai evaporando. Ou seja, passou do estado líquido, né? Estava o líquido para o gasoso, certo? Se diminuiu, se evaporou, significa que era do líquido para o gasoso. Na página 99, primeiro quesito, a letra A, vai ser evaporação, né? Vamos colocar aí na sequência correta. Evaporação, condensação, precipitação, infiltração e transpiração, certo? Letra B, evaporação e condensação. O segundo quesito, vamos ligar a letra A para condensação, letra B para solidificação e letra C, evaporação. Então, essas são as nossas atividades de correção. Bom, então, agora iniciando nossa aula e atividade na página 102, a importância do ciclo hidrológico. Então, a gente já viu, né, nas aulas anteriores, lá na página 96 e 97, todo esse processo do ciclo hidrológico, né, que é o movimento dessa água no ambiente. Então, agora a gente vai compreender um pouquinho a importância desse ciclo. Então, acompanha aí comigo. O ciclo da água, ele tem sua influência, né, na agricultura, os seres vivos, o clima, a vegetação, a energia elétrica, e também é responsável pela manutenção da água que bebemos. Então, veja aí a importância que tem o ciclo hidrológico na nossa vida. A água das chuvas que infiltra no solo é absorvida pelas raízes das plantas e distribuída pelo caule às demais partes do vegetal. Em determinadas partes da planta, principalmente nas folhas, a quantidade dessa água é utilizada para realizar a fotossíntese, que é essencial à maioria das plantas. Então, veja aí a importância, né, para as plantas, né, os seres vivos. Quando há escassez, quando há falta dessa água, né, água da chuva, no período de seca, a sobrevivência e a reprodução das plantas pode ficar comprometida, como a gente já sabe, né? Falta água, falta alimento, né? E falta vida. E isso também compromete a agricultura, né? A gente sabe ali o plantio vai influenciar, e principalmente os alimentos na nossa casa, né? A água da chuva que penetra no solo pode se acumular de forma e formar fontes de água subterrâneas. Essas águas, por sua vez, podem aflorar. Então, aflorar, né, é emergir da superfície terrestre, formando nascentes ou aumentando os níveis dos rios e dos lagos. A água também ajuda a regular a temperatura do planeta. Então, veja mais outra importância que a água tem, né? Além dos seres vivos, a energia, as plantações, a gente também tem aí a questão da temperatura do nosso planeta. Que também a água tem a propriedade de armazenar, né? É importante a gente armazenar a quantidade de água. E quando ela é armazenada, a propriedade armazena o calor. E assim, sua presença na atmosfera terrestre ajuda a tornar as temperaturas mais amenas, né? Então, facilita para a gente respirar melhor, né? O ar fica mais puro para a gente poder respirar bem melhor, né? Quando fala aí na presença da atmosfera. Sem a água no estado líquido, a temperatura da Terra seria muito variável, o que tornaria o planeta inadequado à vida, né? Então, veja aí a importância da água.
O ciclo da água também está relacionado ao equilíbrio dos ecossistemas, certo? A disponibilidade da água influencia na vegetação e na fauna de um local. Em muitos, a gente vai observar aí as queimadas, né? Então, vemos aí a imagem. Em muitos locais, a vegetação fica parcialmente seca nos períodos de estiagem, aumentando os riscos de incêndios, né? Os incêndios podem destruir o habitat dos seres vivos, né? De alguns animais e também as fontes de alimento deles. Então, veja aí mais outra importância, né? A vida dos animais, o habitat deles ali. A água também é utilizada na geração de energia elétrica. Essas usinas dependem da água dos rios, que são recarregados pela água das chuvas, pelas nascentes, para gerar energia elétrica. A água utilizada nas usinas é armazenada em reservatórios e quando há um período de seca, os reservatórios de água tendem a diminuir. Então, se não chove, não tem água para armazenar. Então, essa situação prejudica a geração de energia elétrica. O ciclo hidrológico também interfere na disponibilidade da água à população. Então, disponibilidade para a população, né? A população deixará de ter água para o seu dia a dia. Quando ocorre a redução da quantidade de chuvas, por exemplo, pode haver prejuízo na distribuição de água. Então, o ciclo da água, além de estar relacionado às atividades humanas, é de fundamental importância para a manutenção da vida e do planeta. Então, veja aí quantas importâncias tem aí a água na nossa vida e do nosso planeta. Agora as questões, na página 104, primeiro quesito. Em períodos chuvosos, muitas vezes ocorrem alagamentos em grandes cidades. Entre as causas desses problemas, podemos citar o excesso de pavimentação e o descarte inadequado de resíduos. Então, jogar lixo, né? Sabe, quando vem a água, pode causar ali enchente, né? Prejudicar a população. Então, pavimentação, auto de revestir e cobrir o solo. Por meio de uma base sólida, podemos ter várias camadas e ser compostas de diversos materiais. Na letra A, marque o X nos possíveis destinos da água da chuva que atinge a superfície terrestre. Então, para onde vai essa água? Ela vai escoar por tubulações de sistema de escoamento, evaporar e voltar para a atmosfera, escoar sobre o solo, recarregando rios e lagos, infiltrar no solo. Então, a gente pode observar essas informações lá na explicação do ciclo hidrológico, certo? Hidrológico lá nas páginas 96 e 97. A gente vai entender para onde vai essa água. Aí vocês voltam lá e dão uma lida para compreender melhor. Relembrar, né, o que nós já falamos. Na letra B, qual é a etapa do ciclo hidrológico mais prejudicada com a pavimentação nas cidades? Então, formação de nuvens, a evaporação da água que atinge a superfície terrestre, a infiltração da água no solo ou a recarga de rios em lagos. Ele fala em pavimentação. Então, o que é pavimentar? Lá em cima tem a definição, né? Tem a ver com solo. Então, você vai ver mais ou menos a alternativa que está referente ao solo. Letra C. De que forma o descarte inadequado de resíduos pode estar relacionado à ocorrência de alongamentos nas cidades? Ou melhor, alagamentos. Então, de que maneira a gente compreende que esses resíduos inadequados vai prejudicar a cidade, né? Fazendo aí esses alagamentos, permitindo que a água da chuva, quando entra em contato com os resíduos, a danificação que ela vai causar na rua, na cidade, né? Então, você vai explicar um pouquinho como isso ocorre. 105, segundo quesito. Diz o seguinte, leia as manchetes a seguir. Eu vou pedir para que vocês façam a leitura, tá? Vou ler só aqui a pergunta. Na letra A, nos locais citados nas manchetes, um dos fenômenos relacionado ao ciclo hidrológico não está ocorrendo. Que fenômeno é esse? O que não está acontecendo aí nessas manchetes, nessa leitura que vocês fizeram? Evaporação da água, condensação da água ou precipitação das formas, na forma de chuvas, certo? Então, você vai ver aí
o que não está ocorrendo. Qual é o fenômeno? Letra B. Explique com suas palavras como o ciclo hidrológico afeta o cultivo de plantas e a criação de animais. Que foi o que eu li para vocês aqui nas páginas 102 e 103, né? Tem lá falando sobre a plantação e sobre os animais. Mas aí você vai colocar com suas próprias palavras o que você entendeu. O terceiro, o granizo é formado quando ventos fortes transportam gotículas de água para as camadas mais elevadas das nuvens, que estão baixas temperaturas. Ao atingir essa camada, a água pode se solidificar, formando o granizo, certo? Aí agora, depois dessa leitura, você vai pintar o ícone que representa o estado físico do granizo. Ele é o quê? Ele é gasoso, sólido ou líquido. Então veja aí que ele é formado por ventos fortes, transformando gotículas de água para as camadas mais elevadas das nuvens, certo? Também lá no comecinho onde mostra o ciclo, tem aí pra gente relembrar como é essa resposta, tá? Letra B, onde ocorre a formação de granizo? Sublinhe sua própria resposta no texto. Então, aqui nesse texto que eu li, no enunciado do terceiro, tem falando onde ocorre a formação do granizo. Aí você vai destacar, vai sublinhar. E na letra C, qual foi o prejuízo causado pelo granizo na residência apresentada na foto? Então, a gente está observando aí, né, os prejuízos que ocorreu, provocado pela chuva, né, no granizo, lá em Foz do Iguaçu, no estado do Paraná. Então, o que aconteceu? Né? Tem várias coisas aí, mas a gente observa um bem destacado, né? O granizo, ele vai cair onde? Vai afetar o que nessa residência, tá? Pronto, então são essas as questões. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá bom? Não deixe de entrar em contato e enviar as atividades. Um abraço para vocês e até a próxima aula.